Eu espero que aqueles que nos acompanham pela rede social do YouTube e que não puderam estar aqui de forma presencial, tenham preparado os elementos para cear, para participar do pão e do cálice, como nós vamos fazer nesta hora. Eu quero lembrar aos irmãos um texto bastante conhecido, mas bastante oportuno para este momento. Isaías capítulo 53, do verso 10 e 11, diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e propagará os seus dias, ou prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, falando do Messias, do servo sofredor, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 11: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só esses 2 versos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esta é a frase que eu quero que você guarde nesta manhã. Nós acabamos de cantar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para me prostrar, para te adorar, para te servir, para entregar a minha vida nas tuas mãos. Um dia nós fizemos uma escolha, nós dissemos: eu quero Jesus na minha vida, eu quero sair do meu caminho, que é o caminho do mundo, e entrar no caminho de Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento em que nós decidimos entrar no caminho de Deus, que é Jesus, fizemos isso porque alguém pregou ou colocou a palavra da verdade, do Evangelho para nós, abriu a verdade para nós e nos mostrou que sem a verdade e sem entrarmos no caminho, nunca teríamos vida verdadeira, vida com abundância. Continuaríamos a viver a vida que o mundo dá, mas que na verdade a Bíblia diz que é maldição, porque está vivendo no pecado, debaixo do pecado, debaixo de maldições da lei. Então, isso não é vida, isso é morte. A Bíblia diz que quando estávamos no mundo, nós éramos considerados filhos da ira, filhos da condenação. Agora a Bíblia diz, neste texto, que nós podemos olhar para nós. E eu convido você a fazer isso agora, nesta manhã. Olhe para a tua vida. Você que acabou de dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe por que você pôde falar isso nesta manhã? Eis-me aqui, Senhor. É porque Jesus decidiu vir a este mundo, assumir a forma humana, de carne, despojando-se de todo o seu poder e glória, para nos anunciar o caminho da salvação. Ele decidiu vir até onde nós estávamos. Ele não se manchou com o lodo que manchava a nossa vida. Ele não pecou como nós pecávamos. Ele não cedeu às paixões da carne, à cobiça que nós cedemos, desde o momento em que Adão e Eva cederam lá no jardim do Éden. Ele não cedeu, mas ele disse: eu não vim chamar pessoas sadias para o reino,
eu vim chamar os enfermos. Eu não vim chamar os bons, eu vim chamar os pecadores. Então, quem se acha pecador, ouve o convite de Jesus, o aceno de Jesus. E Jesus não veio apenas anunciar, Ele não veio apenas trazer discurso, Ele veio fazer a obra da salvação. Por isso, Ele se entregou a si mesmo para ser sacrificado, para ser flagelado, para ir à cruz, morrendo como malfeitor. Esse texto de Isaías 53 fala sobre isso, que Ele nunca pecou ou cometeu injustiça, mas foi sacrificado como um malfeitor, junto com outros malfeitores. E passou pelo túmulo, pelo sepulcro. Mas Deus foi fiel, sabendo que Ele cumpriu inteiramente a vontade do Pai. E o arrancou do túmulo. E o levantou ao terceiro dia, para que pudesse governar, ser cabeça de uma nova raça. A raça dos eleitos, a raça daqueles que são chamados para sair do mundo e vir para o reino, sair do pecado e vir para a graça, sair debaixo da potestade do diabo e vir para debaixo da autoridade, toda a autoridade nos céus e na terra que está sobre Jesus. Aleluia. Sair debaixo das maldições da lei e vir para as bênçãos e para a glória da salvação que há em Cristo Jesus. Quando nós dissemos esta manhã neste lugar, eis-me aqui, Senhor, eu me lembrei, eu só posso dizer isto, porque Jesus me tocou, me alcançou, estendeu o seu braço e me alcançou, usando algum dos seus servos, alguma das suas servas, para chegar até onde eu estava. Eu não fui aonde ele estava, porque eu não tinha condições de ir. E o pecado me prendia e me impedia. Mas ele mandou alguém me buscar a minha família. São meus eleitos. Eu os quero na minha presença. Vai lá e prega para eles. Diz que eu os amo e que eu tenho uma nova vida para eles. Eu tenho uma vida de vitória para eles, porque eles estão cansados de tanta derrota. Eu tenho uma vida de força, de poder e não de fracasso, como eles estão acostumados a comer no dia a dia. Aleluia. Eu tenho uma vida de paz, verdadeira paz, porque eles lutam para se livrar dos dramas que estão cansando, enfastiando as suas almas, porque eles não encontram aquilo que buscam e que tanto precisam, a paz verdadeira. Quem está no mundo não tem paz, porque rejeita a paz que vem daquele que é o príncipe da paz. Então, novamente, ele verá, Jesus verá, e nesta manhã, ele está vendo, ele está contemplando neste lugar, o fruto do penoso trabalho da sua alma, do seu sacrifício, e ficará satisfeito. Aleluia. Querido, querida, nunca mais esqueça, se é que você esqueceu, que você é o fruto do trabalho de Jesus. Quanta gente já ouviu que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia se levantou. E daí, não estão nem aí com isso. Curte, deitam, rola as festas do mundo. Não tem consciência, não tem compreensão de que Jesus fez o que fez porque ama a cada pessoa, a cada ser humano, a cada criatura. E quando nós nos entregamos a Jesus para andar no caminho dele, nós nos tornamos o fruto colhido, porque Deus olha para cada pessoa e vê o fruto do trabalho de Jesus, porque Jesus já fez o trabalho, e as pessoas são o fruto do trabalho. Mas quando elas se convertem,
quando ela se arrepende dos seus pecados, o fruto é colhido. O fruto do penoso sacrifício da sua alma. Aleluia. E para completar esse trabalho, nós somos conduzidos ao batismo. O batismo sela a salvação, sela a entrega, sela a fé que a pessoa manifestou um dia para andar com Jesus, para seguir a Jesus. Então, ser batizado nas águas é muito importante. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Muito simples a palavra do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porque quando você se batiza, você se une a Jesus. Você rejeita o pecado e o mundo e abraça Jesus. Assume a sua união, a sua comunhão com Cristo. Então você passa pela morte e se levanta para a vida verdadeira, porque Jesus está com você. Ele venceu a morte. Se Ele está com você, você também vence a morte. Aleluia. Você não está mais debaixo da lei que te condenava, agora você está debaixo da graça. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Quanto amor, quanta misericórdia, quanta graça, quanta bondade. Quanto Deus se importou e se importa conosco. Se importa com você que está nos acompanhando pela rede social do YouTube, pela internet. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia de fazer isso. Você quer saber qual é o caminho da vida? O caminho da vida é Jesus. Você quer saber onde está a verdade verdadeira, né? Que transforma o ser humano, que muda a sua história, o seu destino? A verdade está em Jesus. Ele é a verdade. E Ele é a verdadeira vida. Aleluia. Glória a Deus. Convidamos aqueles que vão nos ajudar a repartir a ceia. Por favor, tomem os seus lugares e vamos fazer isto. Enquanto eles estão tomando o seu lugar e preparando aqui os elementos, você faça a mesma coisa na sua casa, se você já preparou, né? Se você está desejando participar da ceia, da mesma forma que aqueles que presencialmente vieram a este local de culto, né? Que é a comunidade cristã El Shaddai, aqui no centro de São Caetano do Sul. Glória a Deus por esse lugar, glória a Deus pela presença do Senhor. Nós vamos orar e abençoar este pão. Vamos agradecer como Jesus fez naquele dia. Ele levantou o pão, agradeceu a Deus e depois abençoou o cálice, né? Que era o cálice da nova aliança, no seu sangue. Na verdade, aquele pão e aquele cálice de vinho representaram o corpo e o sangue de Cristo derramado por nós. Então, no seu lugar aí, agradeça ao Senhor. Vamos fazer isso. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, reconhecendo a grandeza do Teu amor, a bondade da misericórdia em enviar Jesus a esta terra, para anunciar a salvação e nos alcançar através do Evangelho, da palavra do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez isso com as nossas vidas e famílias, mas nós desejamos que isso seja feito com muitas outras vidas, e nós nos colocamos perante o Senhor, para que esta graça seja multiplicada nas nossas vidas. Por isso somos gratos por este pão, gratos por este cálice de vinho, que nós vamos participar agora, porque ele representa o corpo santificado do Senhor, representa o sangue redentor que foi derramado por nós, e que nos traz para a sua presença, para a sua comunhão e para a sua glória eterna. Muito obrigado, querido Pai, em nome de Jesus, com alegria e com gratidão e adoração, vamos participar deste pão e desse cálice, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus É rico em benefícios, O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, e a morte derrotou o amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. Glória a Deus. Vamos comer do pão e beber do cálice. Bendito seja o Senhor, que nos concedeu uma eterna salvação por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, e no qual agora nós participamos com alegria e declaramos: nós somos dele e ele é nosso. Diga a você mesmo: eu sou dele e ele é meu, hoje e para sempre, eternamente. Amém. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice.
A paz do Senhor Jesus. Obrigada. É sempre maravilhoso poder estar aqui. Amém? Pode assentar. Sempre que venho para cá é uma aventura, porque eu tenho que pegar um ônibus, metrô, e sempre é uma oportunidade de manifestar a glória de Jesus. E eu fico muito feliz, amém? Porque nós somos dele e ele é nosso. Agora, o que nós vamos fazer que esse Jesus que já é nosso, que nós já o conhecemos e amamos muito, e sabemos que ele nos ama, e o seu amor é eterno, é para sempre, né? Eu gostaria de ler aqui somente um versículo que está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que todos nós sabemos de cor, né? Que Jesus, antes de subir, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins do mundo. Amém? Quem é aqui que já tem o poder do Espírito Santo na sua vida? Amém. Todos nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Agora, o que nós vamos fazer com esse poder que Jesus deu para mim e para você? Antes de Jesus subir, ele disse para nós, para os discípulos: olha, vocês devem de ser testemunha em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nos confins do mundo. Então, é responsabilidade minha e sua de ser testemunha de Jesus. Agora, o que é ser uma testemunha? Uma testemunha é aquele que experimentou, aquele que viu, aquele que sabe o que aconteceu numa situação. E eu e você sabemos o que tem acontecido na sua vida e na minha vida. Eu nasci no lar cristão e quando eu tinha 14 anos eu dei a minha vida para Jesus. Eu não entendia muita coisa, eu não sabia esse negócio de transformação, o que era mudança de vida, porque na verdade eu nunca tinha experimentado nada. Então eu sentia muita dificuldade com tudo isso, quando eu vi uma pessoa falando que Jesus tinha transformado, que Jesus tinha mudado a sua vida, e eu pensava, poxa, na minha vida não mudou nada, porque eu sempre ia na igreja, eu sempre conhecia Jesus. Mas eu comecei a orar sobre isso, porque eu queria saber se eu era salva. Até que um dia eu li um livro no navio Dulos, Não Voltar para Trás. E nesse livro ele falava exatamente de pessoas que nasceram no cristianismo e que tinham dificuldade de falar o que Jesus fez na sua vida. E eu entendi que Jesus estava na minha vida, que quando eu disse para Jesus vir no meu coração, perdoar os meus pecados, ele me perdoou, ele me encheu do Espírito Santo, ele me deu autoridade, ele me deu poder. Agora, o que eu devo de fazer com esse poder que está em mim? Eu amo igreja, eu sou apaixonada por igreja, eu gosto de orar na igreja, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o poder que está dentro de mim e dentro de você, não é só para isso. Isso é maravilhoso, é gostoso, porque aqui nós nos fortalecemos, aqui nós aprendemos, nós edificamos um outro, mas esse poder, esta comunhão, é para nós sairmos para fora, evangelizar, falar de Jesus, transformar vida, pelo poder que há no nome de Jesus e que está na sua vida, amém? Esse poder é garantia em nossas vidas para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam transformadas. Eu já falei para vocês que eu sempre tinha muito medo de falar e eu não falava, mas eu comecei a orar. Então, evangelismo na minha vida começa com oração. Então, se você era como eu, medo de falar, medo de comunicar com as pessoas, então começa orando. Eu comecei a pedir ao Senhor para que tivesse misericórdia de mim. Eu via as pessoas evangelizando, eu queria, mas eu tinha medo.
O Espírito Santo me transformou de tal maneira, irmãos, que eu não tenho vergonha. Eu posso ir chegar e falar para as pessoas no banheiro, no trem, no ônibus, em qualquer lugar. Isso não é natural meu. É o Espírito de Deus que transformou a minha vida, que está dentro de você e que dá esta oportunidade maravilhosa de participar com Jesus e de levar vida a ser salva. Amém? Em todo lugar que você estiver, você pode manifestar a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava dentro do metrô e é muito instantâneo. Eu olhei para um rapaz que estava perto de mim e veio na minha mente, fala de Jesus para ele. Eu tinha pouquíssimo tempo, porque eu já ia descer na estação Sacomã. Então eu comecei a falar de Jesus para ele, virei para ele e falei, oi, tudo bem? Olha, você sabe que Jesus te ama? Acho que ele levou um susto, porque ele não estava esperando. E ele começou a me ouvir. Sabe que todos nós somos pecadores. Foi muito simples, mas Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e Ele te ama. E só Jesus pode perdoar, ninguém mais, nenhuma pessoa do mundo pode perdoar, porque todos nós pecamos, não é verdade? Ele disse, é verdade, nós pecamos. Depois que eu falei para ele do amor de Jesus, falei, você quer Jesus? Ele falou, quero. Eu falei, tão simples. Eu acho que eu fico mais assustada que ele, porque é tão simples. Lá no metrô mesmo, falei, você quer orar comigo? Ele orou, convidando Jesus para morar no seu coração, amém? Eu e você não sabíamos quem vai ser salvo, irmãos. Então, porque eu não sei, você não sabe, vamos evangelizar. A ordem de Jesus, quando ele deu a grande comissão, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é a toda criatura, é no mundo, então é no seu vizinho. Eu ouvi um testemunho tremendo, irmão, lá nos Estados Unidos. Uma indiana mudou para o mesmo edifício que morava uma americana lá há muito tempo. E quando essa indiana mudou, a americana foi na sua casa, fez um bolo e levou para essa indiana. Então você pode usar estratégia para falar de Jesus. Faz um bolo, leva para o seu vizinho. E ela começou com essa amizade e evangelizou essa indiana. Toda a família foi salvo. Irmão, não é nada complicado. Jesus não complica as coisas. Jesus é descomplicado. Amém? Você pode imaginar, por causa de um bolo, você ganhar a família toda para Jesus, porque não só foi a mulher, foi esposo, foi filhos. Então todos vieram a conhecer a Jesus por coisas simples. Na universidade onde você estuda, você pode pegar o material. Hoje em dia tem muitos materiais muito bons para evangelizar na universidade. Nós no Brasil, eu creio que é um dos países melhor do mundo, com materiais excelentes para evangelização de criança, de adulto, de adolescente. Então nós, graças a Deus, porque Deus tem abençoado o Brasil de maneira sobrenatural, e nós somos livres por enquanto para anunciar o nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. E é eu e você que o Senhor Jesus ungiu e capacitou para esta grande hora. Porque eu creio que nós estamos vivendo as últimas horas, mas o Senhor tem nos dado oportunidade. Outro dia foi muito impressionante, porque é tão natural isso em mim. Nós estávamos numa lanchonete comemorando o aniversário da minha irmã. E eu olhei para uma senhora assim, de repente veio no meu coração, vai falar de Jesus para ela. E eu pensei, ai Senhor, por favor, me ajuda. Ela estava com o esposo, falei, vou esperar o esposo ir embora um pouquinho, sair, eu vou chegar até ela. E orando, pedindo para o Espírito Santo falar ao meu coração, porque... Então, quando o esposo saiu, eu fui lá, sentei e falei de Jesus para ela. E comecei a falar, ela disse, olha, era exatamente isso que eu precisava, porque eu já estava entrando em depressão, e eu pedi a Deus para ter misericórdia de mim antes de sair de casa. E aquela mulher chorou, nós oramos com ela ali na lanchonete, isso é tão natural. E de repente um rapaz da minha igreja falou, sabe, Vasti, eu me inspiro em você. Falei, mas por quê? Até assustei.
Porque você evangeliza. Nós estávamos todos lá, nem prestamos atenção em pessoas nenhuma pessoa para nós ali. Parecia que não tinha nenhuma importância. Você chegou e já falou. Eu fiquei impressionada porque as pessoas estão te observando e elas vão te seguir. Amém? Ele falou, olha, eu quero sair com você, eu quero evangelizar com você, eu quero participar com você. Então, é um casal lindo, maravilhoso, jovem. Então, nós fizemos uma programação no nosso bairro, tem muitos cristãos. Você pode fazer isso também na sua casa. Nós vamos começar primeiro a orar pelo nosso bairro e depois nós vamos orar nas ruas. Então, eu estou conseguindo muitas pessoas que são cristãs e que moram no mesmo bairro que eu, que são meus vizinhos e que são de outras igrejas. Não importa qual é a igreja que a pessoa está indo, faz uma aliança com ela para você salvar e libertar vidas orando. Esse é o primeiro caminho. A oração destrói fortaleza. A oração abre o coração das pessoas para que elas aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu creio que se vocês começarem com a oração, o poder, a unção, a sabedoria que está dentro de você, o Senhor vai te usar, o Espírito Santo vai te usar para salvar, para curar, para libertar vidas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? É impressionante. Eu saí um pouquinho de noite na praça, perto da minha casa. E de repente, eu e minha irmã, nós vimos um rapaz sentado lá sozinho. Nós fomos falar de Jesus para ele. E de repente veio um bêbado. Ele falou, irmã, eu já falei para ele. Começou a contar toda a vida do rapaz. O rapaz quietinho, só ouvindo. Eu falei, ai Senhor, o que eu faço com esse bêbado agora? Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui para minha casa, como muito pertinho, ele foi andando atrás de nós, falando irmã, e contando toda a vida dele, e falando do rapaz, da história dele. Aí quando chegou no meu portão, eu parei e ele continuou falando. Eu falei, ai Senhor, eu vou ouvi-lo. E quando ele terminou de falar, eu ia entrar, eu falei, posso orar por você? Ele falou assim, pode. Aí ele falou, irmã, ora para eu deixar de beber. Irmãos, isso cortou o meu coração. Porque eu não ia orar para ele assim, porque estava diante dele, né? Mas quando ele pediu, irmã, aquilo cortou o meu coração. Eu descobri o nome dele é Vanderlei. Já falei com os meus amigos e nós estamos orando. E esse meu amigo falou, Vasti, vamos na casa dele e nós vamos lá para orar por ele. E se ele quiser ajuda, ir para a casa de recuperação, nós vamos levá-los. Irmãos, coisa preciosa e maravilhosa. Nós temos pessoas que estão ao nosso lado que querem nos ajudar. Depende de você abrir a sua boca e dizer, eu também quero. Se une aos seus amigos da igreja. Se você não quer falar, pelo menos começa na oração. E você vai ver que coisa maravilhosa, experiências maravilhosas vão acontecer com você. Você sabe o nome do seu vizinho? Você tem agarrado o nome do seu vizinho e tem orado por ele todos os dias? O seu amigo da universidade, o seu patrão, onde você está? O que você tem feito para ser testemunha de Jesus? Hoje, o desejo do meu coração é que nós venhamos nos levantar e dizer, Senhor, eu quero ser testemunha do Senhor Jesus aqui na minha Samaria, aonde eu estou, para salvar, para libertar vidas, porque eu sou o canal a qual o Senhor pode usar para glorificar o teu nome, porque eu já tenho tudo o que necessito para fazer o nome do Senhor Jesus grande, poderoso, na sua vizinhança, na sua universidade, no seu trabalho, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Uma das coisas que me impressionou, irmãos, a minha irmã morava em Suzano, e ela passava, ela era pastora, e começava a cumprimentar todo mundo que encontrava. E ela disse que um dia estava na igreja, chegou uma moça, deu um abraço bem forte nela, disse, sabe por que eu sou cristã? Porque você passava sorrindo e me cumprimentava. E eu pensei, ser cristão é bom. E por isso ela foi para a igreja. Coisas que a gente nem pode imaginar, faz efeito.
Você no seu trabalho, qual é o seu testemunho? É uma pessoa que reclama de tudo e de todos? Ou você está dando testemunho de Jesus onde você está? Irmãos, o seu comportamento, aonde você está, fala muito mais do que as suas palavras. E minha irmã ficou tão admirada porque ela não sabia do que estava acontecendo. A outra coisa que me impressiona, irmão, é a estratégia de Jesus para evangelizar uma mulher. Uma pessoa que não tinha significado nenhum para a sociedade. E ele usou esta estratégia. E a Bíblia diz em João, capítulo 4, que ele deixou a Judeia e foi para a Galileia. Mas era necessário passar por Samaria. Era necessário, e os judeus não se comunicavam com o samaritano, porque tinha uma barreira muito forte religiosa, uma barreira cultural muito forte, porque os samaritanos se contaminaram com outros deuses, casaram com outras mulheres por causa da invasão, foram muitos para outros países, foram levados cativo. Então eles fizeram muitos casamentos ilícitos e começaram a adorar muitos deuses, e os judeus, irmãos, não suportavam o samaritano. Mas Jesus veio, ele rompeu ali naquela fonte, ele sentou, ele estava cansado. Jesus cansava como eu e você. E ele sentou naquela fonte ali, naquele poço, porque ele estava cansado. Mas ele sabia, porque o Espírito Santo estava dentro dele, que naquela tarde iria passar ali aquela mulher desprezada, rejeitada. Eu creio que ela estava sentindo solidão, porque nenhuma das mulheres podia comunicar com ela, porque tinha medo. Já era o 5º marido. Você pode imaginar? As outras mulheres, já é o 5º marido, ela não vai roubar o meu, né? Então, todas elas ficavam com medo de encontrar com aquela mulher samaritana. E também, irmãos, naquela época, Jesus era um rabino. Ele não podia, como homem, como rabino, se comunicar com uma mulher, mesmo que ele fosse casado, segundo a cultura judaica, ele não podia nem sequer falar, se fosse a sua esposa, quando ele estivesse andando na rua. Então Jesus rompeu a cultura naquela época. Ele sentou, ele conversou com aquela mulher, e muito menos porque aquela mulher já tinha 5 maridos, e agora Jesus, o homem, conversando com ele, ele podia ficar defamado pela sociedade, ele podia ser criticado pela sociedade, porque como podia um rabino que amava a Deus, que conhecia toda a lei do Novo Testamento, né? Ele podia estar agora conversando com a mulher, se ele não podia fazer isso. Mas Jesus rompeu essa cultura e conversou e perguntou para a mulher: dá-me de beber. Ele pediu, ele chegou, irmãos, ele conquistou a simpatia da mulher. Então nós temos que aprender a chegar e a conversar com as pessoas. Muitas vezes eu chego e pergunto para você: bom dia, tudo bem? Posso orar por você? Olha, raramente, irmãos, quase nunca a pessoa disse que não. E quando eu falo, posso orar por você, e depois que eu oro pela pessoa, eu posso falar de Jesus para ela, eu posso falar o plano da salvação para ela, e ela está disposta a ouvir e aceitar. Me lembro quando eu estava em Portugal, uma mulher, eu fui visitar uma das nossas discípulas, e quando eu cheguei lá, a Dona Maria estava. E quando ela me viu, ela começou a falar, não me deixava falar. E começou a falar de todos os santos que ela amava, e que ela servia, e que ela não ia mudar de religião. Eu não abria a boca para nada, eu não tinha falado nada. E eu fiquei quietinha. Quando ela terminou, eu falei: sabe, Jesus curou a minha mãe, eu posso orar por você? E fiz uma oração para aquela mulher. Sabe que a Dona Maria disse para mim? Quem manda na minha casa sou eu, e eu quero que você vai me visitar. Eu disse: eu não sabia de nada. É lógico que era ela que mandava na casa dela. Mas o padre tinha dito para ela não nos aceitar na casa, porque nós colocávamos um chá para as pessoas, e ela tomava,
e ela mudava totalmente a sua mente. E eu fiquei bem escandalizada ao mesmo tempo, porque eu não sabia dessa situação. Nós somente orávamos para as pessoas. E a partir daquele dia, ela disse, vem na minha casa, você vai tomar um chá comigo. E eu tive a oportunidade, irmãos, de ir na casa dela, dar uma Bíblia para ela, sem comentários, sem acusá-la, sem falar, você está errada, isso não pode acontecer, isso não é de Deus. Nós tínhamos alguns evangelistas lá em Portugal, que eles já começavam evangelizando, condenando as pessoas, condenando os deuses que ele servia. É pecado, Deus não ama, mas se você começar falando assim, você fecha as portas. Nós temos que começar falando de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E foi assim que Jesus conquistou esta mulher. E ele falando e conversando com aquela mulher. E Jesus mandou os discípulos comprar pão em Sicar. E Sicar era uma cidade dos bêbados, dos borrachos. E a Bíblia diz que os judeus não comiam o pão do samaritano, porque para eles era imundo. Tudo que vinha dos judeus era coisa imunda. Mas ali Jesus já rompeu essa fortaleza, esse conceito cultural que os samaritanos serviam. E ali a Bíblia diz que os discípulos foram e compraram comida para Jesus. E quando eles chegaram, Jesus estava conversando com a mulher samaritana, a mulher a qual ele não podia estar conversando. E eles ficaram chocados, mas não perguntaram nada de Jesus. E Jesus disse, dá-me de beber. E essa mulher disse, o poço é fundo e não tens com que tirar. O poço realmente, irmãos, ele era mais ou menos de 30 metros. E eu não sei se você já morou no lugar assim, eu já morei quando eu era pequena. E nós tínhamos que tirar a água do poço. É muito difícil ficar puxando e aquela corda com aquele balde até que chegar até nós. É cansativo. E aquela mulher disse, o poço é fundo e não tens com que tirar. E Jesus fala, se tu conheceres a água que eu tenho para você, você poderia beber e você teria a vida eterna. Irmãos, Jesus era a fonte. Jesus continua sendo a fonte que quer dar para as pessoas que estão ao nosso redor água viva. E só Ele pode dar. Jesus despertou a curiosidade daquela mulher quando ele disse que ele tinha água viva. E aquele que bebesse da água da vida nunca mais teria sede. Então, nós devemos de começar a despertar a curiosidade de Jesus. Como eles podem receber a Jesus? Que todos nós que temos pecados, que conhecemos a Jesus agora, as pessoas que estão lá, elas não conhecem Jesus. Nós já somos salvos, somos libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Essas pessoas, irmãos, onde você está, elas estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus, sem beber desta água da vida. E eu e você temos esta água viva, que é Jesus, para dar para estas pessoas. Elas estão indo para o inferno, e nós estamos tão acomodados, tão contentes conosco mesmo, que já somos salvos, que temos a certeza que um dia vamos morar para sempre com Jesus. Irmãos, eu e você, nós temos grande responsabilidade de levar estas pessoas a conhecer, a amar a Jesus. E eu e você não podemos dar desculpa, porque tudo que nós precisamos, Jesus Cristo, ali na cruz, nos deu, para que o nome do Senhor fosse glorificado e as pessoas recebam Jesus como Salvador. Irmãos, não podemos ser indiferentes, nós temos que despertar e dizer, Senhor,
eu vou ser testemunha de Jesus Cristo aonde quer que eu estiver. Eu conheci um pastor que ele já está com o Senhor, americano. Ele tem uma igreja muito grande, tinha a igreja na época com 15 mil membros, hoje está com 42 mil. Irmãos, esse pastor, ele disse que tinha dia que ele ia lá para a cidade, entrava no elevador e subia, só para falar de Jesus. Ele disse que dentro do elevador ninguém podia sair, né? Então tinha que ouvi-lo. Ele falava assim, você conhece Jesus? E a pessoa dizia que não. E ali ele testemunhava de Jesus. Ele falava assim, eu tenho que recordar de que o evangelismo faz parte da vida do cristão. Mesmo ele sendo pastor desta grande igreja, ele saía para evangelizar, para levar as pessoas a conhecer de Jesus. Irmãos, eu e você não temos desculpa de não falar de Jesus. Você que está em casa, ouvindo, eu quero desafiar você também nesta manhã a se levantar e a anunciar Jesus, a testemunhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. E a Bíblia diz que depois que esta mulher ouviu Jesus, irmãos, e Jesus contou toda a sua vida. Você teve 5 maridos e agora o que você tem não é teu. Irmãos, essa mulher disse, olha, veja o que é esse profeta. Ela começou reconhecendo a Jesus como profeta. Depois ela deixou o seu cântaro e ela foi correndo anunciar na cidade de Sicar. Jesus deixou o seu roteiro e passou por Sicar, por Samaria, nesta cidade, em Sicar, por causa de uma vida, porque ele sabia que aquela mulher se tornaria uma verdadeira missionária em Sicar. Naquela cidade que era considerada o povo imundo, Jesus começou uma obra poderosa ali, através de uma mulher impura, de uma mulher pecadora, que reconheceu que Jesus era o seu Salvador, e que Jesus era o único que podia libertar a sua vida, e contou toda a sua vida. Ela foi correndo para a cidade e testemunhou para aqueles homens vieram e pediram Jesus para ficar com eles. Jesus ficaram, e a Bíblia diz que eles disseram assim, nós não cremos, não somente porque você falou, porque agora nós estamos ouvindo de Jesus, amém? Irmãos, eu creio que na Bíblia, esta mulher foi a primeira e grande missionária do Novo Testamento. Ela não sabia nada de teologia, ela nunca tinha ido a um seminário, mas ela testemunhou da obra, da transformação que o Espírito Santo fez através dela, quando Jesus falou com ela. E eu e você, irmãos, eu creio que cada um de nós, se formos testemunhar o que Jesus fez na sua vida, a cura, a libertação, a paz, a certeza e a convicção de que você vai morar com Jesus no céu, ninguém pode negar isso. Todos nós temos esta palavra, temos esse conhecimento. Se você nunca falou de Jesus, se você nunca foi a um seminário, nesta manhã eu te desafio a começar a orar e dizer, a partir de hoje, eu quero levar uma vida para Jesus, mesmo que seja uma por mês. Começa uma por mês, mas começa orando e você vai ver o Espírito de Deus mudando a sua vida e transformando a sua vida. Eu queria fazer um apelo para nós agora. Igreja, levanta no nome de Jesus. Eu quero que nós oramos agora. Você ora onde você está e fala, Senhor, a partir de hoje eu quero ser um missionário aonde eu estou. Eu quero testemunhar de Ti. Eu quero levar vidas a Ti. Põe fogo no meu coração. Põe desejo no meu coração para ver vida salva e liberta para a glória de Jesus. Porque eu e você não temos desculpa. Você sabe falar. Você tem boca. Você tem língua. Você tem saúde. Você tem amigos. Você tem vizinhos. Você anda na rua, em qualquer lugar, você pode parar as pessoas e você vai ficar surpreso como as pessoas estão necessitando e como as pessoas vão te ouvir. É algo tão maravilhoso, irmãos. Eu creio que se você começar a experimentar, você nunca mais vai parar. Começa com oração e pedindo vidas. Irmãos, esta é uma das orações que você
você não precisa de pedir se esta é a tua vontade, porque esta é a vontade perfeita de Deus, que as vidas sejam salvas, que as vidas conheçam Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta noite. Aqui está a tua igreja, e como igreja nós nos levantamos, que o Senhor nos ajuda a olhar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, na universidade, onde quer que estejamos, que nós venhamos a falar de Jesus. Ajuda-nos, leva-nos a ter amor por estas vidas que estão indo para o inferno. Coloca fogo no nosso coração e necessidade de irmos para proclamar a tua palavra, porque é uma ordem do Senhor Jesus para nós irmos e fazer discípulos, em nome de Jesus. Amém.